Pessoal, a mídia de todo o Brasil discutindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba, né? E discutindo como é que o Flamengo vem para o resto da temporada, né? Para esse duelo aí contra o Palmeiras, né? Inclusive, Felipe Luiz disse que o Flamengo tá tendo uns adversários difíceis, né? Cita os dois Botafogo aí, né? Inclusive o Botafogo passado, né? Por isso que o Flamengo não fez gol, né? Mas a mídia de todo o Brasil discute. Pessoal, o Flamengo, queira ou não queira, o Flamengo tá, podemos dizer, não jogando aquele futebol que, claro, o torcedor do Flamengo tá acostumado a ver e quer o Flamengo jogar, né? Futebol ofensivo, futebol pra cima, envolvendo adversário. Mas, pessoal, nos 30 primeiros minutos, o Flamengo sempre tá resolvendo seus jogos. Não sei se vocês já observaram isso. Claro, muitas das vezes é uma pressão sem criatividade, podemos dizer assim, mas nesse jogo de ontem aí, muita criatividade, poderia ter vencido o jogo ali fácil por 5, 6, se não tivesse tirado o pé do freio. Claro, algumas coisas a consertar, né? Principalmente a defesa. Não foi perfeito, teve alguns pontos, mas Felipe Luiz é um cara muito inteligente e ele sabe que tem que consertar, né? E contra o Palmeiras, já tem a mídia debatendo como é que esse Flamengo vem, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Agora, o nível do adversário, o Prats que gosta de destacar sempre os adversários, revelando aí dificuldades, prevendo... Pensando fora do eixo, né? Eu pensei um pouco do obstáculos. Matheus Borges, não esqueçam de aloprar o Prats. Ele ficou pedindo calma pro grandioso time pro Botafogo. Então, Mas, ô Prats, agora eu vou começar por você, até por uma questão de direito de resposta. Claro. Muita gente diz que você o direito de explicação, né? Sobre o Botafogo e tal. Mas aí a pergunta até tá no nosso espelho aqui. Flamengo, empolga ou preocupa? Você acha que preocupa? Não. O Flamengo fez o que se esperava de uma equipe que tem muita qualidade, resolveu o jogo, inclusive, muito rápido. E naturalmente, assim, no mundo ideal não teria isso. Naturalmente há um relaxamento em algum momento, de às vezes um jogador não está tão concentrado, vendo que o jogo está resolvido, às vezes a atenção não é a mesma. Eu acho que é absolutamente normal. O Flamengo ontem, qual era a atenção para o Flamengo ontem? Olha, se o jogo começa a ficar enroscado, o Botafogo apresenta dificuldade, traz alguma resistência, o jogo pode complicar. Não, resolveu em 20 minutos. Entendi. O que houve dali em diante, claro que o Felipe Luiz, como treinador, vai chamar a atenção, vai falar que em algum momento pode ter tido desatenção, mas eu acho que está no pacote. Foi protocolar. Foi. Depois que resolveu em 20 minutos, o jogo terminou. E aí a gente só queria saber quando terminaria o jogo. O Flamengo já estava classificado cedo. Pedro parece não ter entendido. Por quê, Pedro? Não entendi. Mas esse é aquele mesmo Botafogo que você citou ontem? Não. O que eu falei do Botafogo foi o seguinte. Eu falei que o Botafogo havia trocado até relaxado o treinador. E meteu 4? Como é que é isso? O Botafogo havia trocado o treinador do primeiro para o segundo jogo, tentando sair um pouco da visão do eixo. Como o Flamengo já tem um grande espaço pela audiência que ele gera, pelo grande torcedor. Então você está dizendo que ele trocou o treinador pela audiência? Não. O que eu falei é que o Botafogo tinha o Antônio Carlos Zago como treinador no primeiro jogo em São Luís. Vinha fazendo um trabalho muito bom que você falou, né? Pouco tempo e estava complicado. Veio o Márcio Fernandes. Falei apenas isso. E o Botafogo... Não. O chat é implacável e a memória do chat é muito melhor que a sua, que a minha, que a do Você manipula, né? Não, estou aqui querendo saber. O que eu não entendi é que ontem... Bubu, você estava aqui, vai lembrar comigo, Edu também. Você pediu enorme atenção ao Botafogo, que não era pra gente ficar sodado com esse negócio de Flamengo, tá rodando Maracanã. E pelo que o Edu me conta, quero até rever, relaxado, o Flamengo meteu 4. Imagina se o Botafogo... Mas quem achou que seria diferente? O Rafael Prats. Não. Errou! Eu duvido que ele tenha falado isso. Eu tô mentindo? Vitor Brenner, aqui eu tenho percebido alguma dificuldade, não sei se cognitiva dos companheiros ou alguma má vontade dos companheiros também. É bom lembrar que... Não, mas a segunda opção. Distorcer o que é falado. Já percebi isso aqui. Então, assim, eu chamei a atenção que o Botafogo trocou de treinador, a diferença é muito grande. Cuidado com o jogo. Eles falaram que eu disse que o jogo seria difícil. 6 minutos, Vitor Birne. Você estava lá comigo na redação assistindo. 6 minutos, 2-0. Assistir o jogo na redação não é tão aconselhável. É onde eu trabalho. Mas eu precisava fazer um programa aqui depois. Eu sou influenciado por terceiros. E às vezes o que acontece... O meu off às vezes é O que acontece também é uma certa assodamento de alguns cidadãos que lá estão. Não da minha parte. Influencia também. Agora, tem uma coisa que eu tenho reparado... É o que eu vejo. Mas não é pra Flamengo, te garanto. Aí, ó. É pra quem, Birne? Conta pra gente. A influência lá não é pra Flamengo. Mas o olhar, o flamenguista, eu acho que está mais comemorando a classificação, rodou o elenco. O Felipe Luiz conseguiu, por exemplo, colocar um time muito alternativo e está fazendo aquela tal gestão de energia, né? Eu vou tirar essa loucura toda. Cara, eu vou falar o que disse num vídeo que eu gravei pro chat na sexta-feira. Quase um jogo treino.
Eu também acho que É muita diferença. Como? Se tudo ocorrer normalmente, com um pouco mais de dificuldade, também será o jogo contra o Tátira. A opinião é isso. Opa! Aqui, Rolar acertou. Peraí, que isso aqui é interessante. A opinião é isso. Pra Aqui, você, Rolar acertou. Para Vitor Birner, o jogo do Tátira será É que tem uma diferença. Muito, assim, pra mim era gritante, porque o Flamengo tinha vencido o jogo de ida. O do Tátira fala que precisa ganhar o jogo, então entra um pouco a parte emocional. Mas eu tô com ele. É quase o pré-jogo é esse. Diferença. O pré-jogo é esse. Porque a defesa do Tátira é tão passiva quanto a do Botafogo. Quem não pode acreditar nisso são os jogadores do Flamengo, mas a gente tem que falar aqui. Agora, Bubu, você que é o cara que mais entende a nação. Poucas pessoas nesse mundo, talvez até você que para Zico. Aliás, você secou o Ajax, cara. Impressionante. Quem? O Ajax. Secou mesmo. Impressionante. O Ajax. Secou mesmo. Muita gente também não sabe. Da história das Seria o título de antes. Você me garantiu que vai esperar fazer o jogo do título. Até o Ajax é vítima. Mas teve uma lição daquilo ali. Você viu o Farioli, que é o técnico do Ajax, chorou e pediu demissão. Sim, que legal, né? Perdeu o título e você não vai voltar nada. Mas, ó, Eu não, né? Ele foi responsável do que ele eu não pedi você que demissão. foi da charanga do Mengão. Não, a charanga do Mengão, na verdade, eu não tinha nascido. A charanga do Mengão vem dos anos 40. Tem muita gente no meu Rio de Janeiro que acha que a primeira torcida organizada do Brasil foi a charanga do Mengão dos anos 40. Não é verdade. A TUSP do São Paulo já é dos anos 30. Então já tem torcida uniformizada do São Paulo na década de 30, antes da charanga do Mengão. E no Sul você tem torcida colorada também, que talvez possa ser mais antiga do que a charanga. Mas a TUSP, torcida Universidade de São Paulo, de fato, você foi acha pioneira. que a charanga, quem era da charanga, a torcida atual, se preocupa em ter tomado 2 gols do Botafogo? Não, nem um pouco. O Birner insinuou que o jogo foi um jogo treino, eu tiraria o jogo. Pra mim foi só treino. E quero agradecer, porque a imprensa reclama muito. Hoje em dia não vemos mais treino, os treinos são fechados, os repórteres não participam mais do treino. A gente viu o treino. Eu liguei a TV e vi o treino. Treino aberto pra torcida, foi lá, a torcida acompanhou e nós acompanhando na TV o treino. Então, assim, o cara não dá mais pra ver treino. Eu vi treino, então agora eu sei como treina o Felipe Luiz. Ontem ele treinou, botou uns garotos do Ninho, fez 2-0 no começo, até o ceifador fez gol pro Botafogo da Paraíba, entendeu? Então foi assim, um treino bem... uma preparação, né, muito bacana para o que interessa. Para o flamenguista e para a charanga, que é a final do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Não é final, 10ª rodada. Não é final. Final. Pra ele Eu quero jogar um balde de água fria na sua empolgação. Não é não. Pra ele é final, não. Na 10ª rodada ninguém é campeão, ninguém tá rebaixado, ninguém tá na Libertadores. Segura o coração, amigo. Calma. No campeonato de pontos corridos, quando você tem uma espanholização, que é o que tem no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo são os dois times que brigam pelo título brasileiro. Será que vai conseguir secar dois ao mesmo tempo? Fica só ali brigando por vaga em competição continental, pra não cair. Título é Palmeiras e Flamengo. E domingo tem Palmeiras e Flamengo é a primeira das finais. Tem jogo de ida e jogo de volta. E quem vencer é campeão brasileiro? Não, ainda não, porque tem um jogo da volta. Mas o Flamengo não pode perder. Finais não se jogam, finais se ganham. Então o Flamengo sabe que tem uma final. O jogo contra o Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, não é Fogão. Fogão só tem um, que é o Botafogo. É o Belo. Mengão só tem um, que é o Flamengo. O Flamengo de Guarulhos não é Mengão. Não é Mengão. Não é Mengão. Pode ser Menguinho. Flamenguinho. Fogão é o Botafogo, entendeu? Quem foi? É o Belo. Foi o Galindo que fez isso aí? Foi o Galindo. O Galindo? O Galindo ele vai tirar o fogão ali, você vai ver. Bom, então é o seguinte, no fim de semana nós temos aí sim um jogo à Vera. Não é nem Táchira, não é nem Botafogo da Paraíba. Esse é o jogo. Então, o Felipe Luiz, o filipismo mais uma vez. O Mengão treinou contra o Belo. Sim, o Belo é o Belo. É o Botafogo? Exatamente. Não seria o Belo cantor, não, né? Não. Aliás... Você conhece alguma música do Belo cantor? Eu conheço... Mel, sua boca. Tem um mel. E melhor sabor não é. Eduardo, Melhor sabor não é. eu me apaixonei pela sua voz. Procura te amar. O Belo que é palmeirense, né? Palmeirense, né? Mancha Verde e tal, né? Agora, é o seguinte. Vai, conclui. O Belo agora é adversário, porque o Palmeiras é o próximo adversário do Flamengo. E o Flamengo não pode perder esse jogo. Então, a grande final, decisão final. Eu quase concordo com o Hugo. Quase? Mesmo? Sim, porque o Flamengo não pode perder esse jogo. Vai ser muito ruim para o Flamengo permitir que o Palmeiras abra 7 pontos. Só que final é a que decide o campeonato. Exato, é isso aí que eu tô falando. Então, como a gente vai ter ainda 28 rodadas depois dessa... Então não dá pra dizer que é uma final. Mas eu acho que temos um caminho. Quase concordar com o Bubu, eu acho que ele já tá melhor que o Prat. Já tá, Agora eu acho que, assim, esse é um jogo muito grande. Para as pessoas que conseguem entender o que é o campeonato de pontos corridos,
É um jogo extremamente especial. O jogo é no Allianz. É a rivalidade mais intensa dos últimos anos, porque são as melhores equipes brasileiras, no mínimo de 2017, 2019, vou colocar o Flamengo, para cá. São os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que um deles vai ser campeão, mas são os favoritos ao título de campeão do Campeonato Brasileiro. E o começo do Flamengo no Brasileirão, apesar de achar que o Flamengo está jogando bem, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que faltaria o complemento da jogada, alguma alternativa tática que outra hora a gente fala aqui, que é muito clara que está faltando. Enquanto o Palmeiras também está jogando bem, mas consegue os resultados no final, até quando não joga tão bem assim. Então isso faz diferença na tabela. Apesar do futebol dele ser razoavelmente parecido, 7 pontos de vantagem. Outra pegada com o campeonato parado, Birner. E essa vantagem, por mais que não vá atrapalhar, acho eu, o Flamengo no jogo contra o Tátira, o clima no Maracanã não vai estar legal. Você vai apoiar todo mundo, não vai estar legal. Então, eu concordo com o Bubu. O Palmeiras não é o Ajax, não pode perder. O Ajax tinha... Pessoal, eu concordo aí com a mídia. Pra mim, é uma final antecipada. E a gente sabe que esse jogo aí é aquele jogo de virar a chave. Concordo aí que o Flamengo não tá jogando um futebol mágico, mas também não tá jogando um péssimo futebol, né? Pra mim, o Flamengo tá jogando o melhor futebol do Brasil, né? Apesar de tudo, né? Você imagina aí o Flamengo jogando o fino da bola, né, pessoal? 9 pontos de vantagem, faltavam 5 rodadas. Ele conseguiu perder o título do PSV. Mas também Porque você abraçou. O Palmeiras com 2 times e meio. Agora, ontem o Palmeiras do Abel não é o Ajax que pipoca lá, não, tá? Pedro, e ontem o Juninho jogou, né? Aquele Juninho, o atacante. Carabag. O quê? O Juninho, Carabag. Não, tem outro apelido, não tem? Juninho Carabag? Não tem? É alguma coisa assim. Mas você não acha que o jogo ontem também foi bom pra galera que precisa garantir, não garantir vaga no elenco, mas o Flamengo vai pro mercado no meio do ano? Depende. Foi bom pro Matheus Gonçalves? Então, teve alguém que não foi? Foi bom. Teve alguém que teve a chance. O Matheus Gonçalves não foi bom. Ontem a gente comentava até de noite, eu gostei de Cebolinha. Não na posição dele, numa posição ali que o Felipe está tentando buscar uma solução enquanto não chega esse tal reforço, que é o Flamengo pensa em alguém para dividir tempo, dividir espaço, ou como diria Rafael Prata, dividir minutagem. Muito bonita essa palavra. Um Arrascaeta, o Cebolinha caiu por dentro. Teve gente que caiu por dentro e não funcionou. O Cebolinha caiu por dentro e funcionou. É claro que a defesa do Botafogo é algo bem abaixo do que o Flamengo vai se acostumar a pegar em fases mais agudas de Copa do Brasil, em mata-mata de Libertadores, caso se classifiquem, ganhar. No Campeonato Brasileiro também, que eu acho que boa parte dos times é melhor que o Botafogo. Só que por ali teve alguma dinâmica. Agora, o Cebolinha foi bem. O Matheus Gonçalves não aproveitou esse tal espaço, não. E o pessoal tá pedindo espaço, e roda de um lado, troca pro outro. E tá sempre travando. Não tá na dinâmica do time, tá preocupado em resolver o dele. Não sei se aquela coisa do 2-0, 3-1 já tá resolvido. Eu quero mostrar o meu potencial. Não dá sequência na jogada. É uma jogada que passa o lateral, passa o meio pra combinar. Ele quer insistir no drible, o drible não tá saindo, Pedro, a confiança tá abaixo. Então, ele, por exemplo, não aproveitou. Ele não foi legal. Sabe que minha atenção chamou a atenção... Ontem foi perguntado sobre o Juninho, se não me engano foi a Raíssa que perguntou sobre o Juninho, porque tem sido pouco aproveitado. E quando o Juninho veio, a ideia não era que ele fosse o centroavante da equipe, era que ele às vezes jogasse ali, mas também jogasse muitas vezes com o Pedro, com um 4-4-2. E o Felipe não usa isso. Ou porque ele acha que quem está atrás não está dando a estrutura possível, o que eu acho impossível. Quem está atrás não dá estrutura, porque os jogadores de lado de campo conseguem voltar para marcar, os jogadores de dentro criam, ou porque ele não está satisfeito ainda com o nível de atuação do Juninho para colocá-lo em campo como titular mais vezes ou usá-lo mais vezes como alternativa para o Flamengo ganhar os jogos. Assim, agora, do mesmo jeito a gente fala aqui sobre o Palmeiras, sobre o trabalho do Palmeiras, que o Abel tem uma enorme paciência quando ele vê que o jogador se dedica, seja com o Giai, seja com outro atleta que vira titular com o tempo, o mesmo pode acontecer com o Juninho, sendo usado mais vezes, vira titular, acho improvável. O Juninho foi contratado para ser alternativa até com a ausência do Pedro. E ontem o Pedro jogou 90 minutos, ele falou sobre isso. Vai, fala aí, Pedro, vem participar aqui do F-Show, vai. Tempo de celebrar, Pedro. É a volta do Pedro. Eu sempre falo isso pra você. A volta do Pedro, ela foi impactante. Eu lembro, eu tava aqui no dia, eu vi quando o Pedro voltou. Ficou um tempo fora, né? Ficou um tempo fora, causou alvoroço. Mas temos uma séria dúvida. Trabalhou muito para fazer uma boa recuperação, o Pedro, né? Aquele Pedro que voltou. Então, mas tem uma séria dúvida. Pro jogo contra o Palmeiras, o fato de ter jogado a partida inteira, que é mais do que você pegar ritmo. Ponto que a gente não considera. Significa que ele não vai jogar, ele não vai começar o jogo? É belo ponto, hein, O jogo do Palmeiras é onde? Allianz. O gramado lá é como? Sintético. O Pedro vem de uma lesão aonde? Joelho.
Eu não me surpreenderia se ele fosse poupado. Não sei se vai ser falado isso, verbalizado, poupado por isso, pro jogo do Tati. Ele tenha jogado 90 ontem, porque tem tempo de começar o jogo de recuperação. Talvez nem participar, caso não seja necessário. Então, eu acho que isso a gente precisa ficar de olho. É uma possibilidade. Não bastasse esse controle, como o Bubu fala muito de controle de carga, né, Bubu? Isso. Fala muito. Controle de carga. Não bastasse esse controle de cargas, ainda tem esse componente aí, Birne. Esse termo não funciona muito bem. Mas eu tô... Então vamos evitar. Pessoal que trabalha não bastasse muito esse controle. Muito. Controle de carga, caminhão, pode ser um caminhão, pode ser um burrinho. Às vezes, né, transporte, né? Não entra nessa discussão de verdade. Isso. Não, mas eu tô pensando você tem que fazer o controle de carga. No que vocês falaram sobre a ausência dele de jogar os 90 minutos, eu acho que o Pedro Ivo matou o lance aí em relação a... Tá feliz com isso, Menezes? Eu acho sempre uma soldamento falar que Não, eu sou... Você prefere que o Pedro... Você escalaria o Pedro Luiz para o Palmeiras? Eu acho que os grandes jogadores têm que atuar sempre. Que resposta então, burocrática. Pedro deveria atuar. Ele abriu um sorriso quando ele abriu. Palmeiras É uma vantagem. Mas eu acho que vai jogar. Mas vai jogar o Pedro, não tem como ele não jogar. Você vai torcer pro Palmeiras domingo? Não, apesar enfim, torcer pelo bom futebol. Mas o Pedro, é uma felicidade ver ele jogar 90 minutos, né? Não, o Flamengo é uma excelente notícia. É isso que o Pedro falou, a gente tem de levar em consideração para saber se vai ser o critério para jogar ou não. Tá. Né? Porque eu imagino que o Pedro, bem, como parece que ele fisicamente vai evoluindo com o passar dos jogos, semana após semana, ele vai titular do time. Mas não é estranho ele acabar um jogo resolvido como ontem? Então, eu também achei que ele fosse ficar não o tempo todo. 70 minutos. O que está evoluindo aqui, até a pessoa do esporte que gosta de um bastidor, da coisa de verdade. Tá evoluindo o vento aqui, hein, Rafael Prat? Vento? Mais um dia vento nas frio, costas, sabe que é pior que punhal, né? Depende da passagem. Aí é até uma situação pro ser humano. Bom, mas aí quando o ar tá ligado... Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão em casa. Quando o ar tá ligado aqui, ele reclama. Jornal esportivo quando desliga o... nação, a mídia discutindo aí a atuação que o Flamengo teve ontem contra o Botafogo da Paraíba, eu concordo também, né? O Flamengo fez 3-0 ali com 20 minutos. O jogo já estava decidido, não tinha muito mais o que fazer, né? Alguns jogadores aproveitaram a oportunidade, né? Como Pedro fazendo gol, né? Porque, geralmente quando Bruno Henrique entra, ele não faz gol, né? Pedro, toda a vida que tá entrando, tá fazendo gol. Quem também foi decisivo, Everton Cebolinha, né? Jogando de 10, né? Jogando pelo meio, né? Michael pela ponta. Michael eu acho que fez até um jogo razoável ontem. É Michael que se especula aí. O Flamengo recebeu uma proposta milionária do futebol árabe, né? Árabe não, do Catar, né? Parece que a galera lá gosta realmente de Michael, né? Então, discutindo também para esse jogo do Palmeiras, como é que o Flamengo pode vir, né? Para mim, a única coisa certa aí, claro que hoje, pessoal, o Flamengo tem sim alguns jogadores que é titular, né? Acho que o possível time do Flamengo vai ser Rossi no gol, né? Contra o Palmeiras. Vai ser Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, né, que foi poupado para esse jogo, Varela na lateral direita, até porque o Wesley recebeu um cartão e é incrível como foi que o Wesley recebeu aquele cartão. O juiz escorou no cara, o juiz deu o cartão nele. Futebol brasileiro, né? Wesley, né? Aí vem a questão do meio campo, pessoal. O Flamengo não tem Pulgar, o Flamengo não tem De La Cruz, não tem Alan. Então a tendência é que o Flamengo jogue com Everton Araújo e Gerson no meio campo, né? Aí joga Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Seria o possível time do Flamengo, vai ser isso aí, né? Muitos dizem que não é final, mas para mim, pessoal, é sim uma final antecipada, né? Porque às vezes o cara não, porque é apenas a 10ª rodada, ok, mas os 3 pontos da 10ª é os 3 pontos da última rodada, né? Faz diferença, né? Principalmente quando é um rival direto, né? Se é um rival direto, o Flamengo tá brigando pelo título, faz diferença, pessoal. Os palmeirenses estão engasgados com o Flamengo, principalmente em Campeonato Brasileiro, né? Os palmeirenses vão querer vencer o Flamengo de qualquer custo. De qualquer custo. Mas eu vou ser bem sincero aqui. Ok, pode ser um jogo de trocação? Pode. Palmeiras vai, Flamengo vai. Mas eu não vejo isso, não. Eu vejo o Palmeiras recuado. Tô vendo muita gente dizer aí que o Flamengo não tá jogando
essa bola, que o Flamengo não vai vencer, que não tá jogando bem. Ok, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que o torcedor gosta de ver, né? A gente sabe, mas também a gente tem que dar crédito, né? A gente sabe por quê, né? Muitas lesões, jogadores vira e mexe sendo poupados. Mas mesmo assim o Flamengo vai se classificar na Libertadores, se classificou na Copa do Brasil, vice-colocado do Campeonato Brasileiro, não joga bem, mas mete 6 no Juventude, mete 4 no Corinthians. Ok, não tá jogando o fim da bola. Mas o Palmeiras tá, pessoal. Eu vejo muito torcedor palmeirense aí dizer que o Palmeiras vai amassar o Flamengo. O Palmeiras não amassou o Vasco, não amassou ninguém até agora. Aí vai amassar logo o Flamengo. Eu não creio nisso, né? Acho que vai ser um jogo difícil, ok. Vejo o Flamengo levando uma pouca vantagem, que o Flamengo sempre joga bem, né, em São Paulo. Então os palmeirenses estão nessa expectativa porque ele olha só os resultados, né? Não viu como foi que o Palmeiras venceu o seu jogo. Mas eu digo, sufoco. O Palmeiras não vem jogando bonito, pessoal. O futebol de Abel, todo mundo sabe como é, né? Mas é isso, né? Vamos esperar que o Flamengo faça um grande jogo contra o Palmeiras. Que conquista a vitória, né? Eu sempre digo aqui, tô dizendo nos meus vídeos, que pode ser a virada de chave, né? O Flamengo pode ir em alta, né? A gente sabe se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, o Flamengo vai em alta para o Mundial, né? Depois vai ter o jogo da Libertadores, Fortaleza, rumo ao Mundial, né? Mundial é esse que o Flamengo precisa fazer uma boa campanha e não passar vergonha, né? Isso aí é um fato, né? Para você, nação flamenguista, deixa sua opinião aqui nos comentários, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.